Foi há 12 anos que o conclave escolhia um cardeal argentino para sucessor de Pedro. Francisco seria o Papa a conduzir a Igreja num caminho mais aberto ao acolhimento e a percorrer periferias que reclamam a atenção da Igreja. É um tema que queremos analisar hoje com João Duque, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, que está connosco através de plataforma digital. Professor João Duque, muito obrigado por estar connosco no programa Eclésia, nestes 12 anos de pontificado de Francisco. Podemos dizer que é um Papa que toca a vida real das pessoas, que nos transmite uma Igreja que, apontando à eternidade, tem, no entanto, os pés assentes na terra? Sim, bom dia também a todos, antes de mais. Eu diria que sim, aliás, isso é notório em todo o seu pontificado. Com isto não quero dizer que outros papas não tivessem também a ver com a vida real das pessoas, mas verdadeiramente de outro modo, e esse é um dos aspectos salientes do Papa Francisco. Claro, as pessoas têm a personalidade que são. Vamos vincular isto simplesmente à personalidade do Papa, acontece que tem um significado para além de si mesmo, nomeadamente em relação à humanidade em primeiro lugar, tendo em conta o impacto que o Papa tem tido em relação ao conjunto da humanidade nos últimos pontificados, tendo em conta também o impacto que o Papa tem relativamente à governação da Igreja e, portanto, o seu estilo é um estilo que claramente marcou transformações significativas, ainda em curso, na própria governação da Igreja. É um Papa muito atento e centrado também pelo que diz nas pessoas, na pessoa comum. Um Papa, desde logo, desde a primeira hora, que todas as pessoas entendem e, por isso, terá também cativado desde o início. Sim, é verdade, é notório. Claro, tem a ver com um estilo também de pastor, em certa medida, era pastor, latino-americano. Nós sabemos que o nosso estilo europeu é um estilo tendencialmente, com exceções, evidente, mas tendencialmente mais frio, mais institucional. Ele já tinha dado mostras deste estilo no seu ministério na América Latina e transferiu o estilo, evidentemente, para o estilo do papado, como é habitual. E aí se situa também a diversidade das personalidades dos papas, de que, aliás, fomos testemunhas neste século XX e que é também muito enriquecedor para o ministério petrino. É um Papa que também, que nestes 12 anos de pontificado, tem enfrentado algumas questões e apontado a sua ação no sentido de transformar dimensões da Igreja Católica, desde logo o caso dos escândalos sexuais, mas também recados muito incisivos para dentro da própria Cúria. Tem sido, nesse aspecto, um Papa corajoso. Sim, sem dúvida. Eu devo dizer, não quero, enfim, distinguir nesse aspecto a coragem em relação aos anteriores. Aliás, considero que o Bento XVI também foi corajoso, nomeadamente na decisão última que tomou, mas precisamente já aí tinha começado o enfrentamento com um problema gravíssimo, que é o problema de facto dos abusos na Igreja. Não dos abusos propriamente, que já tinham existido antes, mas da manifestação desses abusos e o conhecimento desses abusos e ter que lidar com esse fenómeno. O Papa Francisco percebeu claramente, é um assunto que eventualmente para ele já era, diríamos, comum anteriormente, que tudo isso se ligava a um estilo demasiado clerical da própria organização eclesial e do funcionamento também de certos níveis da liderança eclesial, com exceções sempre, mas tendencialmente assim. E por isso penso que ele próprio orientou o seu ministério no sentido de combater o estilo clerical, centralista também, mas sobretudo clerical, do exercício da liderança nas comunidades eclesiais, que depois, inevitavelmente, podem conduzir à questão do abuso. Nisso ele foi corajoso, tinha que ser, quer dizer, penso que não haveria um caminho diferente. Em determinado momento terá sido até mal recebido
interior da Igreja, porque se considerou que criticava demasiado os de dentro, nomeadamente os líderes, nomeadamente o clero, mas penso que progressivamente também o clero, diria, mais equilibrado, percebeu que esse era o caminho, que havia exigência de transformação. Ultimamente, essa transformação deixou de ser simplesmente focada no clero e passou para as estruturas mais abrangentes da própria Igreja, para além do clero, com um envolvimento muito sério do laicado. É também de sublinhar este cuidado pela casa comum, esta sensibilidade ambiental do Papa que tocou, digamos, forte e envolveu de maneira significativa até a comunidade científica e tem moldado o pensamento também nessa linha, no trabalhar também esta dimensão da conversão ecológica, apresentando o cuidado ambiental também como um itinerário que toca à própria identidade dos cristãos como tal. Exato, esse era um tópico que ele trazia já do seu ministério anterior e, por assim dizer, com o qual arrancou seriamente no seu ministério. Até nem é uma questão interna da Igreja, nem relativa aos problemas que de facto ele teria que acompanhar, não digo resolver completamente, mas acompanhar dentro da Igreja. Este é um problema de toda a humanidade e ele resolveu de facto começar o seu ministério essencialmente com esta questão. De facto, na doutrina social da Igreja havia algumas indicações em relação a este problema, não tinha havido ainda um documento tão concentrado aqui e mesmo do estilo, diríamos, arrojado deste documento. Por isso também é que esse documento foi percebido na comunidade científica. Eventualmente, o contexto latino-americano, diríamos, pode ser, ainda hoje, um contexto mais sensível, pelo menos do ponto de vista da manifestação pública, mais sensível a esta questão. Até porque, num certo sentido, pode ser um dos continentes mais atingidos também pelas consequências das transformações climáticas. Parece-lhe positivo esta mudança, digamos, trazida por Francisco, ou esta escolha da Igreja em conclave há 12 anos por um Papa da América Latina, quebrar um bocadinho esta continuidade de Papas europeus? É bom também para a Igreja virar um pouco e trabalhar com formas de pensamentos de outros continentes? Indiscutivelmente. Nós sabemos que sim, apesar de personalidades muito diversas e de contributos muito válidos de todos os papas anteriores, a perspectiva europeia, apesar de tudo, limita a perspectiva sobre a Igreja e sobre o mundo. Evidentemente, o Papa é Bispo de Roma. Nós poderíamos ficar por essa questão local e um Bispo de Roma pode perfeitamente ser um Bispo europeu, até tendencialmente italiano, que era o que acontecia anteriormente. Mas o Bispo de Roma tem um significado, primeiro simbólico, relativamente a toda a Igreja, portanto, à presença do cristianismo em todo o globo, e depois, quer queiramos, quer não, sobretudo o último século, centralizou em Roma muitos aspectos da governação da Igreja, o que significa que, estando a Igreja ela mesma, na perspectiva dos cristãos, que são quem constitui a Igreja, a tornar-se cada vez mais forte nos continentes e cada vez eventualmente mais débil no continente europeu, não faria mais sentido que os Papas continuassem a ser exclusivamente europeus. Eu, aliás, considero, independentemente de quem venha a seguir, considero que essa prática da diversidade de origens do Bispo de Roma será uma prática para ficar, evidentemente. Mesmo a terminar, ainda pergunto sobre esta herança da sinodalidade. É a aposta mais recente do Papa e o desafio que lança à Igreja neste estilo novo de ser Igreja. Parece-lhe que o estilo de Francisco vai impregnando as comunidades, vai passando com alguma eficácia para que tenham realmente um estilo novo na atualidade? Eu acredito que sim. Há quem seja mais pessimista que eu. Eu conheço bastante bem muitas comunidades cristãs e acho que esse estilo está a passar. Mas este é um caminho inevitável para a Igreja, para a construção da Igreja. Pode ter depois aplicações mais radicais ou menos radicais. E também, digamos, o Papa Francisco é um Papa muito inteligente e até estratega, em certo sentido, e, portanto, é muito inteligente esta decisão última, diríamos, para que certas transformações na organização da
comunidades eclesiais, das dioceses e do conjunto das dioceses e da Igreja mesmo articulada a partir da governação romana, só terá uma transformação estável para além dele mesmo se de facto estas estruturas passarem a ser estruturas muito mais sinodais. Senão, o episódio do Papa Francisco seria um episódio muito limitado no tempo, eventualmente sem efeitos para o futuro. Assim, devo ser sincero, posso ser otimista demais, mas acho que vai ficar um rastro forte de transformação da passagem de Francisco pelo papado, que ainda lá está, evidentemente, ainda estará, mas ninguém é eterno e, portanto, temos que pensar no futuro seguinte. Muito bem, professor João Duque, muito obrigado por esta partilha nestes 12 anos de pontificado do Papa Francisco.